A expansão e o combate ao crime organizado foram temas citados no Fórum de Segurança da Associação Comercial de São Paulo. Mário Sarrubo, secretário nacional da pasta, está entusiasmado com a PEC da segurança. Na avaliação dele, o tema foi discutido com todas as autoridades. Guilherme Derrite, inclusive, também participou e falou sobre a saidinha dos presos. A reportagem é de Misael Moinetti. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, defendeu o armamento não letal para policiais como modelo de programa. A declaração foi feita durante o Fórum de Segurança promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Queremos, na verdade, isso é um projeto que já está em mais de 20 estados do Brasil, é que o policial possa contar com armamentos não letais para aqueles enfrentamentos de dia a dia, que na sua grande maioria são, na verdade, com pessoas desarmadas, enfrentando os problemas do dia a dia das grandes cidades ou até mesmo no campo. O policial tem que estar instrumentalizado, então ele tem que ter armas não letais para esse enfrentamento. E claro, o Ministério continua, como é histórico, também financiando armas letais para o enfrentamento do crime organizado. O que nós queremos é que as nossas forças policiais estejam instrumentalizadas. Durante o painel, o secretário definiu como fundamental a tecnologia para lutar contra o crime, ideia compartilhada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e pelo presidente Lula. Também defendeu o uso de câmeras corporais para agentes de segurança. Sarrubo ainda mencionou que o PCC se expandiu de São Paulo para todo o Brasil, com operações criminosas inusitadas, como a de um submarino artesanal para tráfico de drogas apreendido na Amazônia. Enquanto aqui em São Paulo e Rio nós já tínhamos noção do quanto o crime organizado era um perigo para o Brasil, muitos estados do Brasil ignoraram isso ao longo de décadas. E quando nós acordamos, a Amazônia estava dominada, e os portos do norte e do nordeste estavam todos dominados. Outro dia eu fui para Belém do Pará e eles apreenderam um submarino. Eu não sei como alguém consegue entrar no treco daquele para atravessar para a Europa, para levar cocaína dentro de um submarino artesanal feito no meio da floresta amazônica. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse que existe preocupação por parte do presidente Lula em relação aos agentes de segurança aposentados ou licenciados e que essa preocupação já é tema de um projeto no Congresso. Sobre a PEC da segurança, se disse entusiasmado e que o projeto foi amplamente discutido com governadores e representantes de instituições de segurança. A disposição do governo federal, do Ministério da Justiça, é levar o debate adiante e nós acreditamos que o Congresso Nacional deverá responder positivamente. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, também participou do evento. Ao citar o crime organizado, Derrite mencionou que todos os meses existe pressão por parte de Marcola, líder do PCC, para que o resgatem da cadeia. Além disso, também falou da apreensão da mansão da esposa de Marcola, Cíntia Erbas Camacho. Avaliada em 3 milhões de reais, a Justiça de São Paulo decretou o chamado perdimento do imóvel da primeira-dama do PCC. A verba deve voltar para o Estado pelo programa Recupera São Paulo. Derrite classificou São Paulo como fazenda de cocaína, além de citar o Porto de Santos, litoral paulista, como o segundo maior exportador da droga no mundo. O desafio é inviabilizar a logística. São Paulo, o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína. A maior fonte de receita do crime organizado é o tráfico de drogas e o tráfico internacional de drogas. Como é muito difícil e não compete ao Estado, a nenhum Estado, combater a entrada da droga no Brasil, essa competência da União, na nossa parte nós temos a competência e o dever de inviabilizar a cadeia logística do crime, para evitar que essa droga chegue no destino final, por meio das rodovias, da estrutura rodoviária, e também até o Porto de Santos, que de 2010, mas especialmente 2014 para frente, se tornou o maior hub de exportação de cocaína da América Latina. Só perde para o Porto de Guayaquil no Equador. Aliás. Mesmo sancionada com vetos do presidente Lula, a lei que restringe a saída temporária de presos foi comemorada pelo secretário, responsável pelo projeto enquanto deputado federal.
Vamos analisar esse tema, começando pelo Cristiano Vilela, porque tem muito em torno também o contexto político em relação a essas medidas. A segurança pública se tornou uma das principais preocupações dos brasileiros, conforme mostram pesquisas recentes, até por isso da campanha da Jovem Pan News Chega de Violência, mas o contexto político é muito explorado, porque nessa PEC da segurança, os governadores estiveram reunidos em Brasília com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tratando sobre esse tema, dizendo que não querem perder as atribuições quanto ao uso das forças e tudo mais. E, por outro lado, a gente vê o crime organizado crescendo cada vez mais, diferentes operações demonstrando isso, até com cifras bilionárias, como a Operação Carbono resultou nos últimos tempos, aí, com mais de 7 bilhões movidos pelo primeiro comando da capital, o PCC. Então, de que forma que esse tema também deve ser tratado? Porque existe até um projeto que trata sobre antiterrorismo, o relator agora é o Nicolas Ferreira, mas os contextos políticos vão sendo explorados, só que efetividade para combater o crime organizado não tem, né, Vilela? Pois é, David, esse é o principal problema do Brasil hoje em dia, que é a insegurança que leva a sociedade a ter medo no seu dia a dia. E isso não é restrito às grandes cidades, mas é uma realidade de todo o país. O fato é que o Estado brasileiro, de uma forma geral, não consegue ter a maturidade para encarar esse problema de frente e politiza demais a questão, infelizmente. E com isso, a sociedade é quem perde à medida que o crime vai se organizando, vai se estruturando e atingindo realmente patamares onde faz com que essa guerra acabe ficando cada vez mais desigual e mais difícil. O governo federal, nesses 2 anos e meio de gestão, muito pouco fez no que se relaciona à área de segurança pública. O texto dessa PEC de segurança pública ele é muito ruim, ele é insuficiente, ele não atende às necessidades de um combate efetivo ao crime organizado. Ele fica muito mais centrado no sentido de retirar as atribuições das unidades da federação do que efetivamente exercer o papel que deveria ser o papel central do governo federal, que é justamente o de ser um capitão do time, de ter uma capacidade de unir as unidades da federação em torno de projetos conjuntos, em torno de uma pauta conjunta, falando a mesma língua, trocando informações para combate ao crime organizado. Não adianta o governo federal vir querer impor determinados temas e vir a querer se sobrepor na medida de trazer competências para si que originalmente são das unidades da federação. Esse debate ele realmente está equivocado. Enquanto acontecer essa sobrepujança do interesse político em relação ao interesse de acabar com o crime organizado, infelizmente, nós continuaremos batendo cabeça e não vamos conseguir resolver esse grande problema. Inclusive, Jesualdo Almeida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele mencionou recentemente que o crime organizado se enfrenta com inteligência organizada. E aí os criminosos vêm com submarino artesanal. E aí como que combate? Criminalidade se enfrenta com inteligência, mas também se enfrenta com policiamento. Desde há muito tempo, o contingente de policiais, principalmente no estado de São Paulo, tem caído. Nos últimos 30 anos, aumentou vertiginosamente a população e caiu o número de policiais. Não basta apenas ter inteligência. É necessário que haja operadores dessas inteligências para que nós possamos enfrentar o crime organizado. E, nesse sentido, o Ministério da Fazenda tem se imiscuído. Se nós observarmos as 2 últimas grandes operações contra o PCC, o Ministério da Fazenda ativou-se definitivamente no sentido de bloquear contas, de passar mensagens, de dar informações organizadas às autoridades policiais. Isso é inteligência, mas não basta apenas serem fatos isolados, serem operações isoladas, isso tem que ser contextualizado. E essa PEC da segurança pública, ela enfrenta talvez a organização, como as polícias deverão se organizar. Ela dá, sim, uma sobrevalência à unidade federal e não às unidades estaduais, o que é muito ruim. É o regionalismo, é a atividade diária do policial ou do policiamento quanto às questões regionais, que sabe do verdadeiro enfrentamento do crime e não em âmbito federal. E isso é uma distorção clara, inclusive no sistema federalismo, que essa PEC cria, mas principalmente, essa PEC não faz enfrentamento de crimes e da lei de execução penal. Ela não altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, nem a lei de execução penal. E mais do que isso, essa pretensão de equiparar
PCC, Comando Vermelho, o ADA, a unidades terroristas, isso é apenas simbólico, tão somente simbólico. As consequências que advêm do terrorismo para os crimes organizados, e principalmente para os crimes hediondos, à luz da Constituição, são exatamente as mesmas. E nós precisamos de uma legislação penal, e principalmente de execução penal, muito mais consistente. E o que nós não temos